Olá, seja bem-vindo à Redação Nota 1000 Passo a Passo. Nessa aula nós vamos falar sobre repertório sociocultural e como ele é importante para elevar sua nota na redação Enem. Então, venha com a gente. Oi, seja bem-vindo, eu sou a professora Larissa e estou aqui para ajudar você na sua preparação para o Enem. Outro elemento que você pode colocar no seu repertório sociocultural são as séries de TV, certo? É interessante você só observar alguns elementos. Primeiro, a série tem uma duração maior do que o filme, né? Às vezes ela tem muitas temporadas, né? Passam anos de série. Então, é interessante que você tenha cuidado na hora de fazer esse recorte, certo? Porque nem você pode fazer uma abordagem completa da temática inteira da série, até porque as séries elas trazem várias temáticas justamente por essa longa duração, nem você pode falar da série de um jeito que só quem assistiu a série entenda, uma coisa assim que é muito específica da série. Então você tem que ter cuidado que o seu corretor pode ter nunca assistido aquela série ou aquele episódio, ou pegar a referência que você está trazendo para o seu texto. Então é interessante que você, mais uma vez, tenha cuidado na hora de recortar o que você está trazendo da série para dentro do seu texto. Eu vou trazer um exemplo para vocês de uma redação que teve um problema aí na hora de fazer esse recorte. Você pode utilizar a série, ela é um repertório bastante interessante e muito útil na hora de utilizar, mas você tem que ter cuidado na hora de fazer esse recorte da temática que você está trazendo, tá certo? Então, olha só aqui o exemplo. Black Mirror é uma série americana que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Em um de seus episódios, é apresentado um dispositivo que atua como uma babá eletrônica mais desenvolvida, capaz de selecionar as imagens e os sons que os indivíduos poderiam vivenciar. Ponto. Não distante da ficção, nos dias atuais, existem algoritmos especializados em filtrar informações de acordo com a atividade online do cidadão. Por isso, torna-se necessário o debate acerca da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Esse aqui foi o parágrafo de introdução desse candidato. Ele trouxe a série Black Mirror como exemplo para basear a sua argumentação de que a tecnologia está avançando a tal ponto, certo? Que vai fazer com que o cidadão perca a sua liberdade, justamente porque existe um monitoramento o tempo inteiro. Toda a atividade online ali do cidadão, quando ele entra na internet, ela é completamente vigiada, certo? É uma abordagem muito interessante que essa série traz. Ela tem esse conteúdo mais forte aí na relação do homem com a tecnologia e de como um dia, né, até porque a série se passa é uma distopia, né? Então, como um dia a tecnologia vai suplantar, né, a inteligência humana. Então, é uma reflexão interessante da série e o candidato, quando ele traz essa temática para a argumentação, ele faz isso de uma forma bastante interessante. Só que, onde é que está o problema aqui desse texto? O problema está porque ele se estendeu demais. Ele gastou 4 linhas, 4, para fazer essa explicação, certo? Ele não conseguiu ser objetivo. E aí é onde está o problema. Por quê? Como ele se estendeu, ele não teve um bom espaço para fazer o seu comentário, certo? Não tem aqui um comentário dele a respeito disso. Por que é que ele acha interessante fazer um paralelo entre Black Mirror e a realidade, certo? Então, é só aqui que mora o problema dessa argumentação baseada no repertório de Black Mirror, certo? Você pode utilizar o repertório de séries utilizando esse recorte de forma mais clara, certo? Então, o candidato aqui se estendeu, não cai, né? Não cai naqueles 3 elementos. Ele é um repertório legítimo, ele é um repertório pertinente ao tema e ele é um repertório de uso produtivo. Se ele tivesse se estendido um pouco menos, teria ficado, né, excelente. Mas ele não caiu aqui
né, na competência 2 por causa disso, tá bom? É só para vocês entenderem que o texto pode ser sempre melhorado. Então, fiquem atentos aí a essas observações. Vou trazer para vocês uma indicação de série, que é a série Chernobyl, de 2019, uma série da HBO. É uma minissérie, na verdade, tem 5 capítulos apenas, que conta a história do acidente nuclear que aconteceu em 1986 na Ucrânia, na cidade de Chernobyl. É interessante falar sobre a série Chernobyl porque ela pegou os elementos reais e ela misturou também com um pouco de ficção. Olha aqui que eu falei para vocês no começo da aula, né? São linguagens diferentes. Eles se apropriaram da história e colocaram os elementos de ficção aqui na série. Que tudo bem, porque é uma série, não é um documentário. Né? Então eles fizeram aí umas adaptações à história, que não foge do que foi o real, mas que traz um pouco, né, de diferença aí entre o que aconteceu de verdade e o que foi na realidade, certo? Então, você pode utilizar Chernobyl nas temáticas de desastres ambientais, fornecimento de energia, principalmente no que diz respeito à energia nuclear, e também para falar do próprio evento histórico em si, né? Porque o desastre de Chernobyl foi um dos maiores da história da humanidade. Então, as repercussões dele atingiram não só a região onde aconteceu o acidente, mas vários países europeus, e até hoje Chernobyl é uma cidade morta. Né? Então, é interessante que você entenda aqui que foi um evento histórico muito importante. E a série faz o relato do que aconteceu, traz luz para alguns elementos que são muito bons de se utilizar aí na sua argumentação. Então, fica a dica para você assistir Chernobyl, minissérie de 5 capítulos, muito bem feita, excelente, uma obra, né, excelente mesmo. Então fica a dica aí para você assistir essa série. Mais uma vez eu tô repetindo aqui para você baixar o seu material na descrição, porque tem outras séries que eu tô indicando para vocês lá. Então, deixa aqui nos comentários se você quer ver, além desses que nós vamos apresentar aqui nessa aula, outros tipos de repertório. Deixa aqui que a gente prepara essa aula para vocês aqui no YouTube, certo?